Vamos continuar aqui com as videoaulas. Na última aula a gente configurou o ambiente com Java e o Eclipse, já começando a utilizar a arquitetura PageObject. Agora vamos continuar aqui com um pouco da abordagem na linguagem Java. Só lembrando que eu não vou abordar muito conceitos de lógica de programação. Vocês querem evoluir na sua lógica de programação, tem vários cursos gratuitos aí na internet para você desenvolver sua lógica do início até em outras linguagens. O que eu vou passar aqui para vocês é um pouco dos conceitos de Java, utilizando lógica de programação já em Java, e não abordar a lógica em si, tudo bem? Então vamos lá, separei alguns tópicos aqui. O primeiro tópico que eu vou falar é sobre variáveis. No Java, nós temos vários tipos de variáveis, como todas as linguagens de programação. Só que as mais usadas são essas quatro aqui, ó. Int, que são números inteiros, é 0, números positivos e números negativos. Temos o float, que são números decimais, que são, por exemplo, 1.1, 2.2 e por aí vai. Do tipo string, que são textos. Variáveis do tipo string, que são textos. E do tipo booleana, que só recebem dois valores, verdadeiro ou falso. Então vamos lá no Eclipse, que eu vou demonstrar essas variáveis aqui para vocês. Aqui no Eclipse, a gente construiu o nosso projeto aqui de teste automatizado. Eu vou falar que nessa aula a gente vai esquecer ele um pouco. Então clica aqui, dá um Close Project. A gente vai usar ele mais tarde. E agora a gente vai criar um novo projeto Java Project. Então a gente vai em Other e coloca aqui Java. Aparece aqui, ó, Java Project. Esse projeto aqui é só para demonstração, tá? Vou colocar aqui demonstracão, o nome do projeto. Dá um Finish. Não quero que abra a perspectiva para mim. Ele vai criar aqui uma pastinha src. Eu vou criar um pacote qualquer. Chamar de demonstração também. Dentro dele, eu vou criar uma classe Java. Chamada de classe principal. No Java a gente tem que ter uma classe principal para poder executar os testes. Eu tenho que marcar aqui, ó, public static void main string args, para ele me dar o método principal que vai executar os meus comandos aqui. Eu vou criar uma outra classe aqui chamada exemplos. Beleza. Aqui na classe principal, eu vou demonstrar para vocês os tipos de variáveis. Então vamos lá. O primeiro que eu falei foi variáveis inteiras. Como que eu declaro variável inteira no Java? Lembrando que variável, como eu falei, eu não vou abordar a lógica de programação aqui, mas variável é basicamente um espaço da memória que a gente quer que o programa armazene algo lá para ser utilizado durante o nosso projeto. Então vamos lá, para eu declarar uma variável do tipo inteiro, eu vou e declaro aqui, ó, int. O nome da variável, eu vou chamar essa variável de número e vou falar que ela recebe 1, ponto e vírgula. Então eu já estou falando aqui o seguinte para o meu projeto, ó, eu tenho uma variável chamada número, ela é do tipo inteiro e ela recebe 1. Essa é a forma de declarar uma variável do tipo inteiro no Java. A sintaxe. Então vamos lá, variável do tipo float. Eu escrevo aqui float. Número decimal. E vou falar que float recebe 1.2. Aí o que acontece? O Java está acusando um erro aqui para mim. Não sei se ele vai dar a sugestão, vamos ver se ele dá aqui. Add cast to float, enfim. Não sei se é isso, mas o que acontece? Quando você declara uma variável do tipo float, ao atribuir um valor para ela, você obrigatoriamente tem que colocar um f no final. Colocando esse f, ele vai entender que a variável é do tipo float e você está assinalando um valor float para ela, designando um valor float para ela. Esse warning aqui, esse aviso é só para falar que
A variável foi criada e não está sendo usada. Mas aqui eu só estou demonstrando. Beleza? O outro tipo de variável que eu falei é o tipo string. Para declarar uma string Java, é assim. É a única dos 4 tipos de variável que eu vou mostrar para vocês que começa com letra maiúscula. String. Nome. Recebe. Sempre que eu vou atribuir um valor para a variável string, ela tem que estar entre aspas duplas. O Java entender que ela é um texto. Nome recebe Matias. Ponto e vírgula. Então, a string no Java se declara assim. É a única dos 4 tipos que eu declaro com letra maiúscula. E eu sempre, quando vou atribuir o valor para ela, tem que ser entre aspas, para ele entender que é um texto, beleza? E por último, temos a variável Boolean. Boolean, verdade. A Boolean só recebe 2 valores, ou true ou false. Booleana, que é muito utilizada nos blocos de condições. A gente vai entrar mais na frente aí sobre isso. E ela só tem 2 valores, verdadeiro ou falso. Como o sistema trabalha geralmente com 0 e 1. 0 para falso, 1 para verdadeiro. Boolean também é muito utilizado na tabela verdade. Vocês já devem ter visto isso. E aqui, dessa forma que a gente declara uma variável do tipo Boolean ou booleana no Java, beleza? Então vamos lá, voltando. Agora a gente vai entrar aqui nos métodos. O que são os métodos numa linguagem de programação? Nada mais é do que um conjunto de linhas que vai executar uma determinada função. Ou seja, você só precisa criar a função uma vez e ir chamando essas funções nos lugares que elas precisam serem utilizadas. Por exemplo, eu preciso escrever um texto. Sempre preciso escrever esse texto. Eu crio um método escrever texto, chamo ele e ele vai fazer o que eu defini lá para ele fazer. Não sei se ficou muito claro, mas eu vou demonstrar na prática aqui que vai ficar. Vamos lá. Foi para isso que eu criei aqui a minha classe exemplos. Dentro dela, eu vou criar o meu primeiro método. Vou falar que meu método é público, para eu poder acessar ele da minha classe principal. Public void. Quando eu digo esse void aqui, eu estou falando que o meu método ele não vai retornar nada para mim. E eu dou o nome do método. No caso, eu vou chamar o método de somar. Vamos fazer um exemplo de soma. Fecha, abre parênteses, fecho, abre e fecho chaves. E é assim que eu declaro um método em Java. Então vamos lá. Eu vou falar o seguinte dentro desse método. Dentro desse método eu vou criar 2 variáveis do tipo inteiro. A número 1, que vai receber o valor de 0. E a inteira, número 2, que vai receber o valor de 0 também. E aí, eu vou criar uma terceira, chamada soma. Não, chamar de resultado, que é melhor. Resultado. Que vai receber o valor de número 1 mais número 2. E aí eu vou falar o seguinte. Aqui eu vou falar que eu quero que esse método imprima para mim. Vou dar esse comando aqui, ó. System.out.println o valor de soma, que é o resultado. Então eu declarei 3 variáveis, número 1 com valor 0, número 2 com valor 0, e o int, resultado, que recebe número 1 mais número 2, e estou falando imprime para mim o resultado. Eu vou chamar esse método lá na minha classe principal. Só que o que eu preciso fazer para chamar esse método na minha classe principal? Eu preciso criar um objeto dessa classe, a classe exemplos, para eu poder acessar as coisas que estão nela. Se ela fosse estática, se eu tivesse declarado como estática lá, os métodos aqui, ó, no exemplo, public, static, void, eu poderia acessar só importando a classe na classe principal. Mas eu vou criar um objeto para ficar melhor a explicação em Java, que o Java trabalha com orientação a objetos. Então vamos lá, vou criar um objeto do tipo exemplos. Vou chamar de métodos. Ele vai receber
um novo exemplos, ponto e vírgula. Fazendo isso aqui, eu já posso acessar os meus métodos da classe exemplos pela variável que eu defini ali, que é do tipo exemplos, que é a variável métodos. Então eu falo aqui, ó, métodos ponto somar, que foi o método que a gente criou. Então eu estou chamando aqui o método da variável, ou chamando o método da classe exemplos, que foi somar. Somar nada mais é do que somar o número 1 mais o número 2 e mostrar para mim o resultado. Aqui na minha classe principal eu vou executar ela, run as Java Application. Aqui no console ele mostrou para mim o resultado de 0, que 0 mais 0 é 0. Então vamos fazer uma soma real aqui. Eu quero somar 5 mais 7. Vou salvar. E vou executar aqui. De novo. E ele me mostra o resultado da minha soma, que é 12. Eu vou criar outro método baseado nesse aqui. Vou copiar e colar. Só que em vez de chamar somar, eu vou chamar multiplicar. Então, a mesma coisa. Int número 1 recebe um valor. Número 2 recebe outro valor. O resultado recebe a soma dos dois números. E o método vai imprimir para mim o valor do resultado. Só que aqui eu não quero soma, né? O método é multiplicar. Então, eu quero a multiplicação, que é definido pelo símbolo de asterisco aqui. Então, vamos lá. Aqui, além de chamar minha soma, eu vou chamar também o meu métodos.multiplicar. Vou pedir para o Java executar para mim. E ele exibe os dois. Tanto a soma de 7 mais 5 e a multiplicação de 7 vezes 5. Beleza? Então essa é uma forma de declarar métodos, tá? Lembrando, como eu falei, o método nada mais é que um conjunto de linhas que você chama para ele executar uma determinada tarefa em qualquer lugar do sistema. E essa é uma forma de declarar método. Espero que tenha ficado claro. Vamos avançar aqui para os próximos. Então eu ensinei como declarar o método. Agora vamos lá, método com parâmetros. O que seria método com parâmetros? Eu defini aqui que a variável int número 1 e número 2 ela é 5 e 7. Aqui é a mesma coisa, número 1 e número 2, 5 e 7. Só que eu quero alterar os valores dessa variável quando eu chamar o método. Eu não quero ter que entrar na classe, colocar o valor dela aqui para poder fazer uma soma. Eu quero fazer uma soma com um resultado qualquer, com um número qualquer, um valor qualquer. Então vamos lá. Como que eu passo isso aqui como parâmetro? Eu vou apagar essas int que eu criei aqui, ó, dentro do método. Simplesmente vou criar ela aqui dentro do parêntese do método. Então vou declarar int número 1, vírgula, int número 2. Beleza? Aqui eu não defini nenhum valor para ela. Eu só estou passando aqui o resultado. A int resultado vai receber número 1 mais número 2. Mas cadê o valor delas? Mais na frente a gente vai ver isso aqui. A mesma coisa para multiplicar. Vou copiar aqui o que eu passei como parâmetro. Vou apagar aqui de dentro do método. Colocar entre parênteses aqui meus parâmetros. Mesma coisa para multiplicar. Podem ver que a minha classe principal já deu erro, por quê? Está falando o seguinte aqui, ó, o método somar, ele espera dois parâmetros do tipo int. E o método multiplicar também. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero multiplicar 4 e 4. Lembrando que os parâmetros são do tipo inteiro. Então estou passando aqui 4 e 4. Quero somar. E a mesma coisa para multiplicar. Quero multiplicar 4 e 4. Lembrando que você não pode passar aqui, ó, 4 mais 4 ou 4 vezes 4. Porque a sintaxe do Java não está esperando isso. Ele está esperando dois parâmetros. Esse método de somar está lá dentro do nosso método e o de multiplicar está lá dentro do nosso outro método multiplicar. Aqui eu espero um primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. Então, o primeiro parâmetro é 4, vírgula, o segundo parâmetro é 4 também. Poderia ser qualquer número.
E aqui para multiplicar a mesma coisa. Então o que eu estou falando aqui, ó? No método somar, passa para mim 4 e 4. Ele vai vir aqui no método somar, vai atribuir aqui na variável 4 e 4, vai jogar para dentro do resultado e imprimir para mim. Mesma coisa para multiplicar. Vamos lá executar aqui. Ele imprime para mim a soma de 4 mais 4, que é 8. E a multiplicação de 4 vezes 4, que é 16. Eu poderia colocar outro número. Eu quero multiplicar 4 e 9. E somar 4 e 1. Salvo aqui. Vamos executar. Então ele imprimiu para mim a soma de 4 mais 9. E a multiplicação de 4 vezes 1. Beleza? E é assim que define o método com parâmetros, para você não precisar criar valores estáticos lá dentro dos seus métodos e poder manipular ele aonde ele é chamado. Beleza? Vamos criar um método aqui, string. Vou falar que é nome, chamar ele de nome. Vou declarar uma variável do tipo string. Nome. Beleza? Resultado vai ser do tipo string também. Não vai ter resultado, né? Eu só quero imprimir nome, na verdade. Então vou colocar aqui, ó, só imprimir para mim nome. Quando eu chamar meu método nome, métodos, ponto, nome, ele espera para mim uma string nome. Lembrando que valores atribuídos à string, eles têm que estar entre aspas. Por exemplo, pode ser 1. Se tiver entre aspas, ele vai entender que o 1 é uma string e o nome vai ser 1. Mas vamos colocar um nome aqui, Matias. E lembrando que lá no método eu pedi para ele imprimir para mim o nome. Vou executar aqui. Imprimiu o método somar, o método multiplicar e o Matias. Vou mudar aqui, José. Mudei o valor de nome. Vai imprimir para mim o nome José, beleza? Então esses são métodos passando parâmetro. Lembrando, você define o tipo de parâmetro que você está recebendo e faz o que você quiser com eles. Só lembrando que quando você chama um método, você tem que passar a quantidade de parâmetro que ele está esperando. Se aqui eu passar só um, ele vai reclamar, falando que ele espera 2 parâmetros e não 1. Beleza? Voltando aqui para o nosso tópico de métodos, agora método com retornos. O que seria método com retornos? Vamos lá. Eu vou usar aqui o nosso método soma, tá? Como exemplo. O que acontece no método soma? Eu estou declarando uma variável do tipo inteiro, resultado, que vai receber o valor somado de outras duas variáveis do tipo inteiro. Só que eu estou mandando ele imprimir para mim o resultado dentro do método. Então eu estou falando o seguinte, ó. Dentro desse método eu tenho um comando imprime para mim o resultado. Então é o método que está imprimindo esse resultado. Quando eu chamo ele aqui, ó, somar. É o método que está imprimindo para mim esse resultado. E não o meu comando. Só que, por exemplo, eu quero pedir para ele imprimir o resultado disso aqui em outro lugar. Então eu vou tirar daqui, ó, o system out. Lembra que eu falei que quando é void ele não vai retornar nada? Então o método com retorno ele espera algum retorno. A variável que eu quero que ele retorne para mim é o resultado, ela é do tipo int. Então eu vou falar aqui, ó, public int. Você vai retornar para mim uma variável do tipo inteiro. Beleza? Só que quando eu falo que ele vai retornar algo para mim, que ele não vai ser void, não vai ser vazio, eu preciso declarar aqui o que eu quero que ele retorne. Então eu quero que ele retorne, eu tenho que colocar return a variável que é resultado. Beleza? Então o que acontece? Antes eu estava fazendo um método imprimir para mim o valor. Agora o método não vai imprimir para mim o valor. O que esse método faz? Ele retorna para mim o valor dessa variável. E aqui fora eu vou pedir para ele imprimir para mim esse retorno. Que é o seguinte. Eu vou tirar aqui os parâmetros para ficar mais claro para vocês, tá? Eu vou definir essas variáveis aqui dentro. Para ficar mais claro.
Quando eu estou dentro do método, eu preciso iniciar as variáveis, tá? Com valor. Beleza? Vou colocar aqui 5 e, sei lá, 6. Só para ele somar. Então, fala aqui, ó. Método somar. Vocês vão ver que quando eu executar, ele só imprimiu para mim multiplicar e o nome. Por quê? Porque dentro do multiplicar eu tenho um comando de imprimir para mim. Dentro do nome eu tenho um comando de imprimir para mim. O método somar não tem um comando de imprimir porque eu só quero que ele me traga o retorno do valor. Então aqui fora eu vou falar assim, ó. Vou apagar aqui o método. Eu vou colocar o system out. Sysout aqui. System.out.println. Printline. Métodos.somar. Então o que ele vai fazer para mim? Aqui fora, esse método aqui, a única coisa que ele faz para mim é dar o valor do resultado. Foi a única coisa que eu pedi lá, ó. Retorna para mim o valor do resultado. E aqui, o comando de imprimir está sendo fora do meu método. Agora sim, quando eu executar, ele vai imprimir a soma, a multiplicação e o nome. Então, espero que tenha ficado clara a diferença. O multiplicar, ele imprime dentro do método, e o método com retorno, ele vai retornar alguma coisa para mim que eu posso usar fora dele. Entendeu? Então, essa é a diferença com método sem retorno, método void, e o método com retorno. Sempre lembrando que eu tenho que declarar qual o retorno que eu estou esperando. Beleza? Passando aqui para o nosso próximo tópico, vou falar para vocês o bloco de decisão if. Que seriam meio que critérios ou condições para poder executar uma determinada linha de comando. Poder executar ou não, né? Então vamos lá. Aqui nos meus exemplos, eu vou apagar os métodos que eu já criei. Tirar eles aqui da classe principal para a classe não dar erro. E vamos criar aqui uma condição. Vamos lá. Public void exemplo if. O que é o if? Ele é um bloco de condição, que é o seguinte: if, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves. Esse é um bloco de condição if em Java. Aí aqui dentro do if, ele espera uma condição. E eu tenho os meus comparadores. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, if 1 igual a 1, então imprime para mim foi uma condição verdadeira. Para ficar melhor, eu vou declarar aqui fora, ó, variável global, para ficar mais fácil. Número 1. Peraí. Int número 1 que recebe 1. E int número 2 que também recebe 1. Em vez de comparar 1 com 1, vou comparar número 1 com número 2. Assim fica melhor. Então, o que eu estou falando? Quando eu vou fazer comparação de igual no Java, eu tenho que usar dois iguais para ele entender que é uma comparação e não uma atribuição, tá? O igual, só um igual no Java é uma atribuição. Dois iguais é uma comparação. Então, eu falo o seguinte, ó. Se número 1 for igual a número 2, imprime foi uma condição verdadeira. Eu declarei aqui que o número 1 é 1 e o número 2 é 1. Vamos lá chamar o meu métodos.exemplo if. Vamos executar aqui. Ele exibiu para mim, foi uma condição verdadeira. Agora, vamos lá.
se o meu número 2 fosse 2. Ele vai exibir? Ele não fez nada, porque o que acontece? Foi uma condição falsa. Ele veio aqui e comparou. Ó, o número 1 é igual ao número 2? Não. O número 1 é 1, o número 2 é 2. Não é igual. Então eu não vou imprimir isso aqui. E como eu não pedi para ele imprimir nenhuma outra coisa se não fosse verdadeiro, ele não fez nada. Beleza? Então essa é uma das formas de comparação de decisão no if. Uma outra forma é maior ou igual. Vamos lá. Para ela ser verdadeira aqui, seria o seguinte. O número 1 teria que ser tipo 3 e o número 2, 2. O que eu estou falando? Se o número 1 for maior ou igual ao número 2, imprime para mim, porque foi uma condição verdadeira. O número 1 é 3, então ele é maior que o número 2. Vai imprimir. Se o número 1 fosse 2 também, ia imprimir porque ele é igual ao número 2. Então o número 2 é igual ao número 2, é verdadeiro. Ele imprime para mim. Agora, se o número 1 fosse 1, ia ser falso, porque ele não é maior e nem igual que o número 2. Então, não iria imprimir. Um bloco de condição, ele espera uma condição verdadeira para realizar uma determinada tarefa. Outra forma de comparação, além do maior ou igual, obviamente temos que ter um menor ou igual. Ou só o menor que, tipo, se o número 1 for menor que o número 2, se for igual, ele vai dar falso. Ou só o maior que. E uma outra forma de comparação, que eu vou mostrar aqui para vocês, usando booleana. Booleana é muito bom para realizar a comparação. Verdadeiro. Verdadeiro recebe true. Então eu posso declarar aqui, ó, se verdadeiro for igual a true. Apaguei demais, espera aí. Se verdadeiro for igual a true, imprimir isso para mim. Se for igual a false, ele vai comparar aqui. Verdadeiro é true? Não é. É false. Então ele não vai imprimir para mim. Beleza? Vamos exemplificar isso aqui de uma forma mais legal. Imagine que a gente está jogando Super Mario. Está jogando não, está codificando Super Mario. E eu tenho duas condições booleanas aqui para o meu personagem Super Mario. Eu quero que o meu boneco ande. Só que para ele andar, eu tenho a seguinte condição. Ele precisa estar parado. Tá bom? Aí eu coloco aqui. Parado, true. Que eu estou definindo que meu boneco está parado. Para ele andar, eu faço a comparação. Ó. Se... Desculpem, parado. Eu faço a comparação. Se ele estiver parado, então o Mario pode andar. Digamos que aqui fosse um comando que faz ele andar, tá? Então eu faço o seguinte. Se o Mario estiver parado, se for verdade que ele está parado, então ele pode andar. Só que eu tenho uma outra condição. Ele pode estar parado e ele pode também estar agachado. E eu tenho uma condição que é, para ele poder andar, ele precisa estar parado e ele não pode estar agachado. Não tem como ele andar agachado. Somente se ele estiver parado. Se ele estiver parado e agachado, ele não pode andar. Então como é que a gente compara isso no Java? Então eu tenho que definir aqui, ó. Se ele estiver parado, né? Parado é igual true. Se eu deixar só assim, ó. Então se ele estiver assim, eu já estou comparando se a variável é true. Eu declarar assim, ó, só parado, é a mesma coisa de eu estar declarando assim, ó. Igual a true. Pro Java é a mesma coisa. Eu vou deixar assim para exemplificar melhor. Então eu tenho duas condições, né? Para ele andar, eu preciso estar parado e também preciso não estar agachado. Que é o quê? Eu vou declarar aqui o end. Deixa eu achar meu e comercial aqui. End. Para declarar o end, né? É 2E no Java, 2 E's comerciais. Agachado igual a false. Então eu estou falando o seguinte. Para o meu Mario andar, ele precisa estar parado e não pode estar agachado. Nesse caso aqui, ele não vai andar porque eu falei que ele está parado e ele está agachado. Eu preciso que ele não esteja agachado.
Então eu falo aqui para ele, ó, se o Mário tiver parado e não tiver agachado, que o agachado tá falso, então ele pode andar. Uma forma melhor da gente declarar isso aqui é do jeito que eu estava falando. Eu posso deixar só assim, ó, parado e agachado. Ele vai entender que o parado está comparando a true e o agachado está comparando a true. O que eu estou esperando aqui? Que o parado seja verdade e que o parado seja verdade. Mas eu não quero que o parado seja verdade. Eu quero que o parado seja falso para poder entrar aqui. Lembrando que essa condição tem que ser verdadeira para poder entrar aqui. Então eu posso declarar uma exclamação antes, que eu já estou negando a condição. Então eu estou falando o seguinte, ó, o parado precisa estar true e o habilitado precisa negar se ele tiver true. Então, estou falando isso aqui, ó. Se ele tiver parado e não... A exclamação está falando não. Se ele tiver parado e não tiver agachado, ele pode andar. Beleza? E aí eu posso ter vários esses com várias comparações. Como eu falei, vocês podem estudar a tabela verdade para entender isso aqui. Uma outra forma de comparação é, por exemplo, o ou. Digamos que meu Mário ele pode andar quando ele estiver parado ou estiver em pé. Declarar que é uma variável chamada em pé. True. Então eu vou usar o parado e o ou no Java a gente declara por esse símbolo aqui. Então eu falo aqui, ó, se ele estiver parado ou em pé, o Mário pode andar. Lembrando, galera, que a diferença do ou para o i é o seguinte. Para o i ser verdade, para o i ser uma condição verdadeira, os dois precisam ser verdade. Ou seja, parado e em pé precisa ser verdade se eu estivesse usando o i para ele retornar uma condição verdadeira e entrar nessa linha. O ou, somente um ou outro precisa ser verdadeiro. Ou seja, se colocar na tabela verdade aqui, para eu ter uma saída verdadeira aqui usando o ou um ou o outro precisa ser verdade para ser verdadeiro e os dois precisam ser falso para ser falso. Se eu usar o e, os dois precisam ser verdadeiro para retornar uma verdade. Se um dos dois for falso, ou os dois for falso, ele já retorna falso. Essa é a diferença de usar o ou e o e na hora de comparar, beleza? Então é dessa forma que a gente cria uma condição que é para determinar critérios de aceitação. Por exemplo, eu só posso avançar no meu sistema se eu já tiver uma massa de dados específica. Então você verifica se a massa de dados existe ou não existe. Ou se o meu número é, por exemplo, um saldo de conta. Eu só posso resgatar meu dinheiro da conta se meu saldo for maior do que o número que eu estou pedindo para resgatar, o valor. Por exemplo, eu tenho na minha conta R$10 e estou pedindo para resgatar 5. Ele vai comparar lá. 5 é menor do que 10, que é o meu saldo. Então, o valor é menor que o saldo. Então, eu posso resgatar. Se eu estivesse pedindo para resgatar 15, ele vai ver lá, valor é maior que saldo? Não. Então, eu não posso resgatar. Beleza? Esse é um exemplo de if. Voltando para o nosso slide aqui, o último aqui é o laço de repetição for. Comparadores eu já ensinei. E o for é nada mais do que repetir uma certa linha de código. Você pode combinar o if com for, tá? Vou demonstrar aqui um for. Em vez de ser exemplo for, vou chamar exemplo if. Em vez de ser exemplo if, eu vou chamar exemplo for. Posso falar aqui, ó, criar um bloco for. O Java já cria para mim. Esse if aqui não impede dele estar dentro do for. Caso você precisa fazer várias dentro do for, precisa fazer sempre uma comparação, pode colocar o if dentro do for. Eu não vou demonstrar isso para vocês aqui. Vou demonstrar como declarar um laço for, laço de repetição for no Java. O que é um laço de repetição? É executar uma linha de comando várias vezes. Por exemplo, eu vou pedir para ele imprimir para mim o valor de 1, de i, quer dizer. Então, vou colocar aqui, imprime para mim o valor 5. Em vez de eu falar, imprime para mim o valor 5, e repetir esse código aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tipo, se eu não tivesse o laço for, né? Vamos lá, vamos copiar isso aqui,
eu tivesse laço for, preciso imprimir 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu chamar isso aqui lá no meu exemplo for, e executar, ele vai imprimir para mim 5 vezes. Só que eu criei o código 5 vezes. Eu não preciso fazer isso com o for, galera. Vamos voltar lá no meu for. Eu jogo aqui dentro uma vez só e falo o seguinte, ó. Assim que eu declaro um for no Java, né? Eu inicio uma variável, a variável i, com valor de 0, ou qualquer valor que eu quiser, mas no caso aqui eu vou usar 0, a maioria usa 0 como exemplo. Comparo ela, i é menor do que 5, inicialmente o i é 0, o i vai ser, obviamente, menor do que 5. E aqui eu incremento o i. A primeira vez que ele executar vai ser o seguinte, ó, i é 0, i é menor do que 5. Então, eu vou executar o código e vou incrementar o i em mais 1. Depois vai ser 1, i é menor do que 5, 1 ainda é menor do que 5. Incremento, executo, 2, 3, 4, chegou no 5, ele vai ver aqui, ó, 5 é menor do que 5? Não. 5 não é menor do que 5, então eu não vou imprimir essa linha. Então, vamos lá executar. E eu vou ter o mesmo resultado. Imprimiu 5 para mim 5 vezes. Porque eu coloquei aqui. Eu queria que esse laço fosse executado 5 vezes. Se eu colocar 10 aqui, ele vai executar 10 vezes. Porque sempre tem uma condição. Poderia ser, por exemplo, usando o agachado, o parado, sim. Poderia falar, enquanto o parado for igual a true, ele repete o laço. Só que em algum momento eu ia ter que falar que o true fica parado. Em alguma outra parte do meu código, para ele sair desse laço, senão fica um loop infinito. Mas enfim, um laço de repetição não é difícil entender. Eu estou falando aqui que a variável i recebe 0. Por exemplo, se ela recebesse 5 aqui, ó, ele vai repetir acho que 5 vezes só também. Beleza, porque o que ele está pegando? 5 é menor do que 10, vai chegar até 10 e vai parar de repetir. Em vez dele imprimir 5, eu vou pedir para ele imprimir para mim o valor de i. Vou lá executar. E ele imprime, ó, 5, 6, 7, 8 e 9. Porque quando chega no 10, ele já não imprime. Porque eu não estou falando que se eu colocar aqui, ó, menor ou igual a 10, aí muda. Aí ele imprime até o 10. Porque antes eu estava falando se ele for menor do que 10. Se ele for igual, você já sai. Beleza? Então é isso. Essa era a pincelada em Java que eu queria passar para vocês, tá? Vamos seguir com o nosso curso na próxima aula.